Salmo 27 diz assim: O Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração, e se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois, no dia da adversidade, Ele me ocultará no seu pavilhão. No recôndito do seu tabernáculo me acolherá, elevar-me-á sobre uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo. Cantarei, salmodiarei ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo. Compadece-te de mim e responde-me. Ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Não me escondas, Senhor, a tua face. Não rejeites com ira o teu servo. Tu és o meu auxílio, não me recuses, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque se meu pai e a minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me por vereda plana, por causa dos que me espreitam. Não me deixes à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas e os que só respiram crueldade. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Amém? Eu gosto muito dos salmos porque eles são expressões de vida, expressões de comunhão com Deus, expressões de adoração, e nessas orações em que o coração se abre diante de Deus, nós vemos muitos princípios espirituais maravilhosos revelados. A vida de Davi, esse homem é um grande exemplo para nós. Foi um homem realmente vitorioso, uma pessoa que pode-se dizer que teve uma vida vitoriosa e que vale como um exemplo para nós. Amém? Agora, se eu perguntasse aqui, eu não vou perguntar, não precisa levantar a mão, mas se eu perguntasse aqui, quantos aqui consideram que têm uma vida vitoriosa? Alguns provavelmente, alegremente levantariam a mão logo e diziam assim, eu tenho uma vida vitoriosa. Amém? Outros iam dizer assim, está valendo. Está mais ou menos, mas ainda estou na lista dos vitoriosos. E outros, talvez até por passarem um momento difícil nesse momento, não se sentissem tão animados, tão otimistas para levantar a mão e dizer, eu tenho uma vida vitoriosa. E essa pergunta realmente é uma pergunta difícil de se responder. Afinal de contas, o que é uma vida vitoriosa? Como é que a gente mede isso? A verdade é que a gente só sabe se uma pessoa tem uma vida vitoriosa mesmo no final dela. No meio da nossa jornada, a gente avalia algumas coisas, mas a gente pode se enganar. Algumas pessoas que pareciam estar vivendo uma derrota, como Paulo quando estava preso, por exemplo, foram na verdade pessoas muito vitoriosas. Outras pessoas que têm fama, têm poder, têm dinheiro, e você olha para a vida dele num momento de prosperidade, e você diz, puxa, essa pessoa é uma pessoa vitoriosa, mas quantas decepções a gente já não teve, não é? Gente que viveu o auge, viveu momentos maravilhosos na sua vida, e de repente, por alguma fraqueza, por uma falha, por coisas que nós não sabíamos sobre a vida da pessoa, de repente ela cai. Isso acontece com artistas, com esportistas, acontece com pastores, pessoas que pareciam que iam bem, mas no momento, de repente, caem. Então, se você quiser saber se você é mesmo vitorioso, você precisa olhar de uma outra maneira para essa questão. E eu queria propor a você que você olhe para esse texto, para esse Salmo 27, para que a gente veja nele atitudes que realmente devem fazer parte de uma vida vitoriosa. É mais ou menos como aquela história que você já deve ter visto, ou na televisão, ou na internet, aqueles testes. Já viu isso? Um teste, por exemplo, teste sua saúde. Não tem ninguém ali para fazer um exame clínico para saber como é que está a sua saúde, mas eles propõem um teste do tipo assim, você toma 2 litros de água por dia? Sim ou não? Você tem uma alimentação regrada, variada e tudo mais? Sim ou não? Você tem atividade física 2 ou 3 vezes por semana? Sim ou não?
E aí, se você tem todas aquelas atitudes que são saudáveis, você vai ter uma nota alta naquele teste e conclui-se que você provavelmente vai ter uma vida saudável, não é assim? Eu queria propor que você pensasse nisso, nesse salmo aqui, para a gente fazer um teste e ver se nós temos uma vida vitoriosa mesmo, amém? Vamos ver as atitudes que o texto mostra que devem fazer parte de quem realmente quer ter uma vida vitoriosa. E se você tiver as mesmas atitudes que Davi teve e expressa nesse texto, eu tenho certeza de que a sua vida vai ser uma vida vitoriosa, amém? Então vamos lá, vamos começar o teste. Não precisa anotar os pontos não, quero só que você preste atenção nos princípios e coloque em prática na sua vida. A primeira atitude que nós vemos aqui no texto está nos versículos 1 ao 3 e tem a ver com aquilo que você fala. Tem a ver com aquilo que você fala. Davi tinha uma declaração ousada. Ele diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Amém? Davi faz uma declaração ousada. As palavras que saem da boca dele, a respeito da sua vida, a respeito do seu futuro, são palavras de bênção. E ele tinha motivos para temer, se olhássemos do ponto de vista natural. Quando Davi fala sobre inimigos, ele não está usando nenhuma figura de linguagem, ele está falando de inimigo de verdade. Quando ele disse, se estourar contra a minha guerra, se um exército se acampar contra mim, ele não está sendo poético e usando uma figura militar. Ele está falando do que ele vivia mesmo. Davi era um guerreiro, era um rei. Davi saía em batalhas para defender o seu povo. Ele já tinha experimentado, muitas vezes, essa situação de ser cercado por inimigos, por exemplo. Então ele não está falando de uma teoria, ele não está usando nenhuma linguagem figurada aqui. Ele está falando de inimigos de verdade. E além dos inimigos exteriores, daqueles que desejavam destruir Israel, Davi tinha que enfrentar também inimigos dentro da sua terra, entre o seu povo. Porque Davi era rei, e você sabe que não tem eleição direta para rei a cada 4 anos. Se Davi é o rei e você quer ser rei no lugar dele, qual a sua única esperança? Que Davi morra. Então, dentro do seu próprio povo, havia gente que conspirava contra ele, havia gente que tramava coisas contra ele, havia gente que queria ver Davi morto. E no meio de todas essas lutas reais, duras, que ele enfrentava, ele diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Se estourar contra a minha guerra, ainda assim eu vou confiar. Se o exército se acampar contra mim, ainda assim eu sei que a bênção de Deus vai estar sobre a minha vida. Amém? Então as palavras de Davi, aquilo que ele pronunciava, eram palavras de fé, eram declarações ousadas, de alguém que sabe que tem a bênção de Deus. E ter a convicção da bênção de Deus é que faz você declarar coisas ousadas assim. Então no nosso primeiro teste, eu queria perguntar para você: o que é que você declara sobre a tua vida? Quais são as palavras que você declara sobre o teu futuro, sobre o teu valor, sobre esse novo ano que estamos começando? Quando você fala sobre a tua vida, o que é que você declara? Quando você fala sobre a tua família, o que é que você declara? Convicção, declaração ousada de fé, ou você declara só os problemas? Davi tinha problemas. Ele não declara os problemas, ele declara a sua convicção. Ele declara a sua confiança de que a bênção de Deus ia estar sobre ele, amém? E é essa convicção que faz a gente ter uma declaração ousada. Vocês estavam aqui na semana passada, quando o pastor Lamartine pregou sobre Abraão e Ló? A maioria recebeu essa mensagem, não é? Ali existe um bom exemplo de como uma convicção interior da bênção de Deus faz diferença naquilo que a gente faz. Abraão se separou de Ló, e naquele momento ele podia escolher o melhor lugar, mas ele disse: Ló, escolhe o que você quer. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a campina, eu vou para os montes. Pode escolher o que você quiser. O que é que Abraão está dizendo aí?
Que ele não se importa, que ele não quer prosperar, que ele não quer o melhor para a vida dele? Não. Ele está dizendo o seguinte: o melhor para a minha vida vem da bênção de Deus sobre mim. Onde eu for, a bênção de Deus vai estar comigo e eu vou prosperar por causa da bênção de Deus. E essa convicção dele era tão forte que ele podia se dar o luxo de dizer: Ló, pode escolher. Não é a escolha do melhor lugar que vai determinar a minha bênção. A minha bênção está no fato de que eu sei que o Senhor me abençoou. O Senhor é a minha luz, disse Davi. Então, quando você tem uma convicção da presença e da bênção de Deus sobre a tua vida, você pode fazer declarações ousadas, mesmo diante dos problemas, mesmo diante das dificuldades. Então, a pergunta é: o que você tem declarado sobre a tua vida? O que você declara sobre a tua família? O que você declara para as pessoas que você ama? O que você declara sobre o teu futuro? As palavras de Davi eram palavras que mostravam a convicção que ele tinha da bênção de Deus. Amém? Segundo teste que nós podemos fazer aqui, segunda atitude que nós aprendemos nesse salmo e precisamos aplicar na nossa vida, diz respeito ao que você pensa, ao que você deseja. Primeiro ponto, o que você fala. Agora, o que é que você deseja? O que é que está no teu coração? Veja que o versículo 4 e o versículo 5 dizem o seguinte: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Versículo 5, pois no dia da adversidade, ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo, me acolherá e levar-me-á sobre uma rocha. Davi diz que ele desejava estar todos os dias na presença do Senhor. Ele queria estar na casa de Deus todos os dias. Isso mostra uma marca que tem que haver nas nossas vidas, gente. O desejo pela presença de Deus. A bênção de Deus todo mundo quer, amém? Não tem ninguém aqui louco de dizer eu não quero. Mas Davi não queria só a bênção, ele queria a presença de Deus. Hoje, a presença de Deus não está limitada a um lugar físico, não está limitada ao templo. Você não precisa estar aqui para que Deus se revele na sua vida, amém? Até porque isso aqui nem é propriamente um templo. Deus não habita mais em templos feitos por mãos. Deus hoje habita, o Espírito de Deus habita no seu coração desde o dia em que você entregou sua vida a Jesus. Nós somos os templos do Espírito Santo, amém? Mas naquele tempo, Deus se manifestava de uma maneira especial no templo. E Davi diz assim: Senhor, uma coisa eu pedi e a buscarei, que eu possa estar na sua casa todos os dias da minha vida. Será que não está faltando isso para a gente hoje, gente? Vamos olhar para o nosso coração, para a nossa vida. Eu vejo muita gente na igreja cansado de Deus, gente que vem para a igreja no domingo como que para cumprir um compromisso religioso, uma obrigação. Eu vejo pessoas, às vezes eu fico lá na porta, na entrada do culto, cumprimentando as pessoas para poder ver todo mundo, e eu vejo que tem gente que parece que planeja o atraso, planeja para chegar no culto exatamente na última música do louvor. Ele encurta o máximo o período de tempo que ele quer estar na igreja, porque ele não tem paciência de estar buscando a Deus junto com seus irmãos. O pastor falou amém, ele já está na porta. Se for alguém que prega um pouquinho mais um dia, se passar um pouquinho do padrão, pronto, aí é uma encrenca. Se pregar 1 hora, não volto mais nessa igreja, vou procurar outra. E em casa então? Quantos de nós estamos separando tempo para buscar a Deus? Para orar, para ler a Bíblia? A gente diz que ama a palavra de Deus, e ela está lá fechada, empoeirando, ou então aberta no Salmo 91 para espantar mal olhado. Tem gente que faz isso, gente. Vocês deram risada porque vocês já devem ter visto, né? Aquela Bíblia aberta no Salmo 91. É um salmo forte, né? Mas e aquelas verdades estão entrando no coração? Então, Davi diz que ele queria estar na presença de Deus. Ele queria, e ele não somente quer como um desejo vago, ele diz assim: uma coisa pedi e a buscarei, ou seja, eu vou me empenhar para ter tempo com Deus, amém?
E vou te dizer uma coisa, uma aplicação para as nossas vidas. Não era fácil para Davi isso. Porque vocês acham que a vida de um rei era uma vida tranquila, que ele não tinha o que fazer? Não era assim não. E um guerreiro, é fácil um guerreiro ser uma pessoa que medita, que ora? Não. Davi, sendo guerreiro e sendo rei, conseguia conciliar isso com ser um adorador, ser uma pessoa que meditava na palavra de Deus, que orava, que buscava comunhão com Deus, buscava a presença de Deus. Então nós que vivemos uma vidinha moderna, difícil, eu sei que a maioria aqui não tem tempo, a maioria aqui tem que trabalhar muito, é verdade ou não? É difícil a gente arranjar tempo para fazer as coisas boas, mas você precisa fazer o que Davi fazia. Ele diz assim, uma coisa é pedir e a buscarei. Você tem que pedir e buscar, você tem que se empenhar para separar tempo para Deus na sua vida. Se você deixar o mundo ditar a sua agenda, se você deixar que o mundo diga quanto tempo você vai trabalhar, quanto tempo você vai estudar, e você não separar nada para buscar a Deus, a sua vida seca, a sua vida se esvazia. Você vira um nada sem Deus. O que faz diferença na nossa vida é a presença de Deus. Qualquer um de nós aqui, na carne, não vale nada. É a presença de Deus que enche as nossas vidas, que faz a diferença, que traz o fruto do Espírito, que traz os dons espirituais, que traz os princípios de Deus mediante a sua palavra. Então é quando eu oro, é quando eu leio a Bíblia, quando eu me alimento, que eu vou me enchendo de Deus. E isso faz a diferença na minha vida, amém? Então, Davi não abria mão disso. Ele dizia, uma coisa eu pedi e a buscarei. Eu quero estar todos os dias na presença de Deus. Para Davi, estar no templo era o fundamental. Hoje, é fundamental que a gente busque ler a Bíblia, porque a maior parte das pessoas hoje não está lendo a Bíblia. E, além de ler, quantos param para meditar naquilo que a palavra de Deus diz? Quantos estão separando tempo para orar e buscar a Deus? Essa é uma marca fundamental da nossa vida, é algo que não pode faltar de maneira nenhuma. E se você cultivar essa marca, eu tenho certeza de que isso vai fazer a diferença na tua vida, vai ser uma das características que vai levar você a ter uma vida vitoriosa. Amém? Terceira marca, terceira atitude que nós precisamos ter, precisamos preencher na nossa pesquisa aí para ver se nós somos aprovados, se temos uma vida vitoriosa. O que é que você ouve? O que é que você ouve? O versículo 8 diz o seguinte: ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença, buscarei, pois, Senhor, a tua presença. O que é que Davi está dizendo aqui? Ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença. Quem é que está falando com Davi? Quem é que está dizendo para Davi assim, buscai a minha presença? Quem é? O Senhor, amém? Isso significa que Davi, por causa da comunhão que nós acabamos de falar, por causa da sua busca de andar na presença de Deus, ele começou a discernir a voz de Deus. Ele começou a entender quando Deus estava falando com ele. E essa é uma marca que eu falo para vocês com tristeza, que eu vejo que está faltando muito nas nossas vidas hoje. Porque se Davi conseguiu ouvir a voz de Deus, nós temos muito mais motivos para desejar e experimentar isso, amém? Porque quando Jesus veio, ele disse assim, que ele iria mandar o Espírito Santo para estar em nós, para habitar em nós, e ele disse que o Espírito Santo viria para nos guiar em toda a verdade, e que ele não falaria de si mesmo, mas daquilo que o Pai entregou a ele. Então toda pessoa que é crente, toda pessoa que nasceu de novo, que tem o Espírito Santo habitando em si, ela deve saber discernir a voz de Deus. Quando eu me dedico à leitura da palavra, eu não estou apenas lendo um livro, eu estou lendo um livro eterno, um livro inspirado pelo Espírito. E o mesmo Espírito que inspirou aquela palavra, habita no meu espírito e faz a conexão entre aquelas coisas. E aí Deus fala comigo sobre a palavra que eu estou lendo. Além de ouvir a voz de Deus quando eu leio a Bíblia, eu ouço a voz de Deus quando eu estou orando. Quando eu me converti, eu aprendi que eu podia falar com Deus e Deus me ouviria. E eu comecei a orar. Mas naquele ambiente onde eu me converti, as pessoas não acreditavam muito além disso. Logo depois eu descobri
que além de ter essa grande bênção de poder falar e Deus me ouvir, eu podia também ouvir Deus falar. E Deus fala conosco, amém? Oração não é monólogo, é diálogo, é conversa. É uma tremenda falta de educação que nós cometemos quando a gente se ajoelha, se dobra, ora, fala, diz tudo que a gente precisa e coloca diante de Deus nossos lamentos e tal, e Deus, eu quero isso, eu preciso daquilo, e de repente a gente levanta e deixa Deus sozinho. Quando Deus vai falar, a gente levanta e diz amém. Quer dizer, só eu falo? Só você fala? Deus não pode falar? Que conversa é essa, gente? Além de tudo, estamos sendo mal educados com Deus. Quando eu falo com Deus, eu preciso também ouvir o que Deus tem para dizer para mim. Amém? Se oração fosse só eu falar, não mudaria muito a minha vida. Eu ficaria ali dizendo o que eu preciso de Deus, mas eu continuaria sendo o mesmo. Acontece que quando além de falar, eu ouço o que Deus tem para me dizer, o Espírito de Deus vai trazer a verdade no meu coração. Muitas vezes, na nossa mente natural, no nosso coração, estão coisas erradas. Pensamentos, sentimentos, emoções que o mundo trouxe sobre você, coisas que alguém falou e que feriu a tua vida, ou conselhos que te deram uma direção errada, e aquilo está ali. Quando você submete a tua vida em oração a Deus, e depois de falar você ouve a Deus, o Espírito Santo pode limpar você daquelas coisas, pode tirar o que não é verdade, o que não é bom, o que não provém dele, e colocar a sua palavra. E quando o Espírito de Deus fala, ele traz restauração, ele traz conserto, ele traz santificação, ele traz direção de Deus, ele traz a bênção de Deus sobre a tua vida, amém? Davi era um guerreiro, mas ele ouvia Deus. Ele era um homem acostumado a lutas, acostumado a guerrear, mas ele também era um homem que tinha o hábito de ouvir a Deus, porque ele orava e porque ele meditava na palavra de Deus. Se você dedicar tempo à oração, tempo à palavra de Deus, Deus vai falar com você. Na Escola de Mestres nós temos uma matéria em que nós falamos sobre esse tema. E quando eu disse para vocês que tem uma certa tristeza de perceber que muita gente não está vivenciando isso hoje, embora seja algo para os nossos dias, é porque quando chega nessa aula, as pessoas vêm fazer um monte de pergunta. As pessoas dizem assim, como pastor, como é que eu faço para ouvir a Deus? Como é que eu sei se é da minha cabeça, ou se é Deus que está falando, ou se é o diabo? Bom, se você não sabe a diferença entre Deus e o diabo, a coisa está feia mesmo. As pessoas estão cheias de dúvidas sobre como é ouvir a voz de Deus, simplesmente porque elas não estão acostumadas a dedicar tempo a Deus. Se você dedicar tempo à leitura da palavra, à meditação da palavra, à oração, você vai discernir a voz do teu Pai. Você vai entender a voz de amor. Você vai entender aquela direção clara do Espírito Santo. E se o diabo tentar falar alguma bobagem, você vai falar, opa, isso aqui não bate com a palavra que eu conheço. Não bate com o Jesus que eu conheço. Você vai discernir claramente. Então não existe fórmula para eu ensinar alguém a ouvir a voz de Deus. Simplesmente você precisa gastar tempo em comunhão para poder discernir a voz de Deus. E se nós não fizermos isso, se não gastarmos tempo na presença de Deus, não vamos discernir. E aqui entra um grave problema que a gente tem hoje em dia, que é a terceirização da vida espiritual. Já que eu não leio a Bíblia como eu deveria, já que eu não conheço a Bíblia como eu deveria, já que eu não oro tanto quanto eu deveria, na hora que eu precisar de uma ajuda, eu vou pedir para alguém. E eu vou terceirizar minhas decisões, vou terceirizar minha fé. Eu vou pedir para algum irmãozinho abençoado orar por mim. Eu vou pedir para alguém orar pela minha vida, para alguém profetizar para mim, para alguém me aconselhar, porque eu não ouço a voz de Deus. Isso é uma grande encrenca e eu tenho visto muita gente sofrer por causa dessa atitude. Se você não gastar tempo para ter comunhão com Deus, se você não discerne a voz de Deus, se você não ouve a voz do Espírito, você não vai ter nem discernimento para julgar uma profecia que venha sobre a tua vida. Ou um conselho que alguém te dê. Então a gente nunca pode terceirizar a nossa vida espiritual. As nossas decisões, é a tua vida. Profecia é de Deus, amém? E é para os nossos dias.
e nós reconhecemos como um dom bíblico e temos visto a bênção que é. Mas se nós tivermos a atitude errada em relação a isso, não buscarmos a Deus, não nos alimentarmos numa comunhão pessoal, não estivermos andando no Espírito, discernindo a voz de Deus, se vier uma profetada, como é que você vai saber a diferença entre profecia e profetada? E um conselho, não é só profecia o problema não. Eu já ouvi pessoas que chegam aqui na igreja e dizem assim, pastor, eu tive um grave problema na minha vida, porque eu estava numa igreja, pedi um conselho para o pastor, e ele me disse para fazer isso, isso, isso. E eram coisas terríveis. Pastor aconselhando uma pessoa a fazer algo que era pecado. E eu disse, o pastor te aconselhou isso? Ele disse, foi. Como é que eu vou discernir se eu não conhecer a Deus, se eu não conheço a Jesus, se eu não ando com Ele, se eu não discerno a voz do Espírito, se eu não conheço a palavra de Deus? Então, se você quer ter uma vida vitoriosa, ame a Deus e ande com Deus. Encha-se do Espírito, conheça a palavra de Deus, ande em oração para que você possa ouvir a voz do Senhor. Amém? Todo pai que ama um filho, e é natural que o pai ama o filho, ele quer o bem, ele quer aconselhar, ele quer ajudar. Um pai não vai ver o filho querendo colocar o dedo numa tomada e vai dizer, assim, ele aprende sozinho. Não. Você vai aconselhar e você vai tirá-lo do erro. Deus é teu pai. Ele quer o teu bem. Se você ouvir a voz de Deus, se Deus puder conduzir você, Ele vai te livrar de muitas decisões erradas que se tornam entraves na tua vida. Se você tomar as decisões por conta própria, sem ouvir, sem ter discernimento espiritual, sem conhecer a direção de Deus para a tua vida, você pode atrasar coisas que Deus quer fazer na tua vida. Você pode perder coisas que Deus quer fazer na tua vida. Então, ouvir e discernir a voz do Espírito é um passo fundamental para qualquer pessoa que queira ser realmente bem-sucedida, ter uma vida vitoriosa. Amém? Quarta atitude que nós precisamos ter, nós vemos aqui, diz respeito àquilo que você crê. Davi tinha uma convicção indestrutível. Veja o que ele diz no versículo 9 e o versículo 10. Não me escondas, Senhor, a tua face, não rejeites com ira o teu servo. Tu és o meu auxílio, não me recuses, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque se o meu pai e a minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. O que é que Davi disse? Se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Isso é o que Davi cria. Ele cria no amor de Deus pela sua vida. Ele cria na bondade de Deus. E se você quiser ser vitorioso, você precisa guardar essa convicção muito firme, intocável. Nada pode tirar de você a convicção de que Deus te ama e de que Deus é bom. Amém? Agora, será que isso é um problema hoje? Claro que é. Parece que virou moda questionar Deus. Choveu demais, por que Deus faz isso? Parou de chover, por que Deus faz isso? Acontece uma catástrofe, tem pastores, teólogos escrevendo aí, questionando a onisciência de Deus, porque como que Deus permite que aconteça uma catástrofe e tanta gente inocente morra? A pergunta mais tola que as pessoas fazem na vida, e aqui me desculpe se você já fez essa pergunta, eu não quis te chamar de tolo, mas agora já foi. É dizer assim, onde estava Deus quando isso aconteceu? Parece que nós somos o centro do universo, que nós não podemos passar por problema. Onde estava Deus quando isso aconteceu? Quer dizer que se morrer uma pessoa que eu amo, Deus não é bom mais? Não, Deus era bom, eu sempre criei que Deus é bom, mas Ele deixou morrer uma pessoa que eu amava na minha família, então Deus não é bom mais? Deus perdeu o atributo da bondade só porque morreu uma pessoa da sua família? Ah, mas esse ano foi difícil, eu passei uma luta com enfermidade. Agora Deus não é bom mais. Ele perdeu o atributo da bondade só porque você passou por uma luta com enfermidade? E a gente fica questionando a bondade de Deus. Sabe o que é isso? Uma cilada do diabo para poder atacar a sua vida. Porque se você não está mais protegido pela convicção de que Deus é bom e de que Deus te ama, na hora que você passar por uma luta, o que você vai fazer? Se afastar da presença de Deus. Quem não tem essa convicção indestrutível que Davi tinha, de que Deus é bom e de que Deus o ama, o pai e a mãe que são o maior exemplo de amor, o amor mais completo que existe na nossa experiência natural, se o pai e a mãe desampararem, Deus não vai desamparar, ele disse. Ele questiona até o amor do pai e o amor da mãe,
mas o amor de Deus ele nunca questiona. Agora, se a pessoa não tem mais a certeza, a convicção de que Deus a ama, de que Deus é bom, aí ela passa por uma luta, ela fala assim, quer saber? Não vou mais na igreja, estou decepcionado com Deus, estou chateado com Deus. Deus não fez as coisas do jeito que eu queria. Eu estava com um problema, faz 3 meses que eu estou orando, o problema continua. Vou parar de orar, vou parar de ir à igreja. E quando a pessoa mais precisa estar firme com Deus, ela para de buscar. Por quê? Permitiu que o diabo colocasse uma dúvida no coração dela a respeito do amor de Deus, a respeito da bondade de Deus. Deus é bom quando eu estou feliz, Deus é bom quando eu não estou feliz, gente. Não é a minha felicidade que faz Deus ser bom ou não. Deus é bom porque faz parte do caráter dele, isso é imutável. E se eu passar por alguma luta difícil, por alguma luta dura, Deus continua sendo bom. O mundo aqui não é bom. O mundo, por causa do pecado, se tornou um ambiente hostil, um ambiente onde nós estamos sujeitos a lutas, a transtornos, a dores, e alguns sofrem mais, outros menos. Não há justiça nesse negócio não, é uma confusão mesmo. Agora, se por causa da confusão que há no mundo, por causa do pecado, você vai questionar o amor de Deus, então você realmente está numa situação complicada. Agora, Davi não dava espaço para isso na vida dele não. Se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor vai me acolher. O Senhor não vai me desamparar, amém? Então guarde sempre no seu coração essa convicção. Essa é realmente uma marca de uma pessoa vitoriosa. Essa é uma marca de alguém que sabe que o amor de pai e mãe tem limites, mas o amor de Deus não tem limites. E nos momentos mais difíceis, quando você tiver menos vontade de buscar a Deus, aí é que você tem que buscar. Nos momentos que você diz assim, não estou nem com vontade de orar, agora é que eu vou orar mesmo, porque se eu não estou com vontade é porque realmente eu não estou bem, eu estou precisando orar. Não estou com vontade na igreja, vou só de raiva. Vou só de raiva, porque se eu não estou com vontade é porque eu não estou legal. É porque eu preciso mesmo estar lá. Deus vai me abençoar lá e o diabo está querendo que eu não vá, então agora é que eu vou. Eu prefiro faltar num culto num dia que eu estou com vontade de ir do que num dia que eu não estou com vontade. No dia que eu não estou com vontade eu faço questão de ir. Porque eu sei que Deus é bom. Eu sei que Deus não muda e que Ele vai abençoar a minha vida. Amém? A quinta e última marca que nós vemos aqui, atitude que nós precisamos ter, diz respeito à sua oração. O que é que você ora? Davi mostra para a gente aqui, nos versículos 11 ao 13, um clamor por justiça. Ele diz assim, ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me por vereda plana, por causa dos que me espreitam. Não me deixes à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas, e os que só respiram crueldade. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Davi está falando aqui dos inimigos. E como a gente viu no começo, os inimigos de Davi eram muito reais. Os perigos, as ofensas, gente tramando contra ele, gente com inveja porque ele era o rei, isso era constante. Agora, se você quer ter uma vida vitoriosa, você precisa aprender a lidar com oposição na tua vida. À medida que você cresce, que você busca Deus, que a luz de Deus brilha sobre a tua vida, isso provoca também uma reação de gente que vai ser contra você. Infelizmente, inveja é praga, é capim. Nesse mundo aí está cheio. Ciúmes, está cheio. Inimizade, gente que se levanta contra alguém, tem prazer às vezes em competir com outro, está cheio no mundo. Agora, se você quer ser vitorioso, você precisa aprender o que Davi aprendeu. Uma vida vitoriosa não tem tempo para gastar com inimigos. Amém? Repita comigo e diga assim, uma vida vitoriosa não tem tempo para gastar com inimigos. Davi tinha muitos inimigos, muito mais do que eu e você, do que todos nós juntos aqui. E o que é que ele fez com os inimigos? Nada. Ódio dos inimigos? Nada. Gastou seu tempo com eles? Nada. A única coisa que ele fez foi uma oração dizendo assim, Senhor, dos inimigos o Senhor cuida para mim, tá bom? Eu tenho mais o que fazer. Eu tenho que cuidar da minha vida. Eu quero saber se eu estou na tua bênção. E se eu estou na tua bênção, os inimigos não são problema.
Eles não podem fazer nada contra mim se eu estiver andando na tua presença. Davi diz assim, eu quero andar na tua presença. Ah, e os inimigos? Senhor, cuida deles para mim. E continuou o caminho dele. Há pessoas que ficam gastando a sua energia pensando em inimigos. Pensando com medo de gente que tem inveja, com medo de gente que tem olho gordo, com medo de gente que isso, que aquilo, que aquilo. Davi não gastava seu tempo com gente assim. Ele gastava seu tempo em projetos, em vontade de Deus, em cumprir o chamado de Deus para a sua vida. Amém? Eu já vi pessoas que tinham até medo de prosperar. Gente que quando recebe uma promoção, ou começa a ganhar um dinheiro a mais, ou Deus a exalta de alguma maneira, a pessoa fica com medo. Ah, agora vão ficar com inveja de mim. A pessoa é tão focada nos outros, nos inimigos, nas pessoas que têm inveja, que não consegue nem prosperar, tem medo de prosperar, porque isso vai atrair encrenca. E a pessoa acaba limitando a bênção de Deus sobre a sua vida, porque tem medo de prosperar. Tem medo de inveja, tem medo de olho gordo. Isso é uma bobagem. Tenho visto pessoas que estão preocupadas, porque lá no meu trabalho tem uma pessoa que mexe com umas feitiçarias lá, e eu acho que ela não vai com a minha cara. Não vai mesmo, você é de Jesus, você tem a luz de Jesus na sua vida, ela vai perceber. Mas qual é o problema? Vai ficar focado nisso? Vai viver com medo? Vai viver atemorizado? A pessoa que tem que ter medo, porque a luz de Jesus em sua vida vai brilhar. E se alguém se levanta contra a sua vida, o que é que a Bíblia diz? O Senhor é o meu juiz. Quem se levantar contra você é que tem que ter medo, porque arranjou a briga com o Senhor. Ele é o meu juiz. Agora você, como um crente, como um homem de Deus, como uma mulher de Deus, não tem tempo para perder com inimigos. Inimigos você não tem nem que odiar, nem que cuidar da vida deles. Inimigos você faz uma oração e diz, Senhor, cuida deles, não permita que façam nada contra mim. Agora, se você está andando na presença de Deus, o que é que vão fazer contra você? O que é que vai chegar até você? Nada. E se alguém se levantar contra você, o Senhor é o teu juiz. Mas não fique focado nas pessoas, com medo de que alguém na tua família, ou alguém no teu trabalho, está com ódio de você, com inveja de você, fazendo feitiçaria contra você, vai voltar contra a pessoa. Ou então, melhor ainda, vai voltar a bênção de Deus, porque você vai orar por ela, ela vai se converter. Amém? Mas Davi não tinha tempo para gastar com inimigos. A única coisa que ele fez, em 2 frases, foi uma oração dizendo assim, Senhor, cuida deles para mim. Existem pessoas que me espreitam, existem pessoas que estão tramando contra mim, não me deixes à vontade dos meus adversários. Fez uma oração, pediu a proteção de Deus e amém. Continue focado em crescer, em prosperar, em fazer a vontade de Deus, em conhecer os planos de Deus para a tua vida, em ter uma vida abençoada, amém? Não tenha medo de prosperar. Quanto mais você prosperar, menos você vai precisar se preocupar com esse tipo de coisa. Porque você vai saber que a bênção de Deus é que determina a tua sorte, amém? Eu queria concluir essa palavra dizendo para você que o último versículo desse salmo tem um conselho que vale para todos nós. E que resume bem tudo o que a gente disse aí. Espera pelo Senhor. Espera pelo Senhor. Tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Confia na vontade de Deus. Confia na bênção de Deus na tua vida. Tenha bom ânimo e você vai ter uma vida vitoriosa. Amém? Eu queria orar por você nesse momento. Eu creio que à medida que nós falamos, você deve ter feito um tiquezinho verde do lado de algumas marcas. Isso aqui eu estou abençoado, isso aqui eu já sei, eu já aprendi. Isso eu realmente já conheço esse princípio, eu já estou vivendo isso. Mas talvez algumas marcas que nós vimos aqui na vida de Davi, não sejam tão fortes na tua vida, não sejam tão claras. E se você percebeu que há algumas delas que você ainda não tem cultivado, hoje Deus quer te abençoar através da prática desse princípio. Então coloque diante de Deus esses princípios. Aquilo que Deus falou com você, à medida que nós estávamos falando aqui, aquilo que você fala, você tem pronunciado palavras de bênção sobre a tua vida, você tem uma declaração ousada, mesmo diante dos problemas,
Você é uma pessoa que deseja a presença de Deus e tem buscado tempo para estar na presença de Deus, para orar, para ler a palavra. Glória a Deus. Se não tem, essa é a área que Deus quer tocar na tua vida hoje. Quer que você mude. Quer acrescentar mais essa arma na tua vida, mais essa característica para que você seja abençoado. Você tem um ouvido atento? Você discerne a voz de Deus, a voz do Espírito? Deus tem falado com você? Sim, ótimo. Não, hoje Deus quer acrescentar